reino de Deus. Ele respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com a advertência, nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Glória a Deus. Pai querido, nós levantamos a voz em oração, dando glórias e louvores a Ti, sabendo que Tu és o único Deus verdadeiro, justo e fiel, sabendo que em todas as coisas o Senhor é mais do que vencedor. O Senhor venceu a vida e a morte, também nos deu autoridade para vencer. Quero Te exaltar nesta noite, que o Senhor fale conosco. Eu sou apenas uma ferramenta em Tuas mãos. A glória não é minha e nem quero a glória que é do Senhor. Eu sou apenas a ferramenta. Use essa ferramenta para poder abençoar Teu povo que veio ouvir a Tua voz, Senhor. Tira toda a soberba e o orgulho, e que quanto mais nós desça, mais o Senhor cresça. Quanto mais nós diminua, mais o Senhor cresça em nós. Porque João Batista disse: é necessário que eu diminua e que Ele cresça. Deus, fale conosco em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Falar do reino de Deus é um dos assuntos muito mais importantes nessa época. É um assunto importante, Cleilson, porque o reino de Deus é a prioridade de Deus na vida dos crentes, dos servos e das servas de Deus. Mas para a gente poder falar do reino, nós precisamos entender o conceito de reino. O reino só é reino se tiver um líder, tiver um monarca, tiver uma autoridade suprema, que essa autoridade suprema governa esse reino de forma vitalícia. Essa autoridade suprema não tem eleição para poder eleger, porque ele é rei desde nascença. Todo rei que se assenta no trono, ele é rei de forma hereditária. O pai, a mãe, e assim os filhos vão assumindo as suas posições. Na Bíblia Sagrada encontramos Davi, que não era filho de rei, mas foi escolhido por Deus para se assentar no trono de Israel. Quem colocou Davi foi Deus. Agora Deus vai fazer promessa para Davi que o trono de Davi não vai ficar sem sucessor. Deus disse que das raízes, das entranhas de Davi, Deus levantaria homens para se assentar no trono. O reino, ele só pode ser reino se tiver uma autoridade suprema. Mas essa autoridade suprema não pode governar o reino se não tiver súdito. O súdito é fundamental, porque um rei sem súdito ele não governa. O súdito sem um rei não tem direção. Então tudo está interligado ao propósito do governo. Porque se Deus coloca um rei, este rei tem que ter súdito, e os súditos precisam ter um rei. Por quê? Porque quando Deus estabelece reino, Deus está falando de demarcações territoriais. Porque um rei tem que ter o seu território. O rei tem o seu território. E todo território que é governado por uma hierarquia, por um rei, tudo que brota nessa terra, o dono dele é o rei. E os súditos que moram nessa terra, para construir uma casa de madeira, eles precisam pedir autorização do rei, para que o rei dê a liberação, para que eles possam tirar madeira para construir. Lembra de Neemias? Quando ele foi restaurar os muros de Jerusalém, ele foi até o rei e pediu para o rei autorização, para que a autoridade que governava a floresta
pudesse liberar as madeiras necessárias para a reforma e a reconstrução de Jerusalém. Todo rei que governa em um território, ele precisa saber qual é o seu território. Quem já assistiu aqueles filmes medievais, aqueles filmes bem antigos, quando os reis são estabelecidos, eles vão dizer que o rei governa do norte até o sul, porque ele sabe a demarcação territorial. Dentro deste princípio, nós trazemos para a nossa vida espiritual. O território que o rei governa não é um território geográfico, missionária Leia, mas um território espiritual. O governo que é estabelecido nesse território não é palpável, não é atingível. O território e o rei que governa nesse território, ele é espiritual. E a visão deste rei não é material. Nós vivemos uma época onde muitas igrejas estão perdendo a essência. Muitos líderes estão perdendo a essência. Muitos cristãos estão perdendo a essência. Por quê? Porque o seu foco é material. O que eles buscam é materiais. Eles constroem megas igrejas. É muito lindo isso. Nós sonhamos com isso. Mas não pode ser a prioridade. Esquecer do essencial. Nós não podemos esquecer do essencial. Jesus fala para Pedro, quando Pedro faz uma interrogação: que prédios bonitos, que edifícios maravilhosos. Jesus diz para Pedro: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Eu destruirei em um dia este prédio, mas em 3 dias levantarei um outro melhor do que esse. O que Jesus está falando é que ele, como rei, não veio montado em um cavalo branco, com uma coroa de pedras preciosas e ouro maciço em sua cabeça. Ele, como rei, não veio como um homem vestido com roupas finíssimas, com um cavalo e com muitas pessoas ao seu redor, proclamando. Ele, como rei, a Bíblia diz que ele se esvaziou como Deus, de forma de servo, e se humilhou até morte de cruz. Esse Senhor que eu estou falando, ele sabe como ele demarcar seu território, ele sabe como governar. Esse Senhor que eu estou pregando sabe como governar o seu território. E eu vou dizer uma coisa muito profética aqui: você é esse território. Você é a demarcação do rei. Ele demarcou sua vida. Agora segure aí para você dar glória. Nós estamos passando por um processo, e quem nunca entendeu vai entender agora. Esse período de pandemia, aonde os interesses são políticos, são individuais, os interesses não são para a população. Nós entendemos porque a indústria da medicina cresce. O nome já diz, indústria da medicina. Por quê? Porque é uma indústria. Os remédios que você toma para diabetes, o remédio que você toma para curar uma enfermidade não te cura, porque o nome já diz, remédio é para remediar, não é para te curar. Quanto mais você adoece e mais procura as medicinas, mais a indústria cresce. A medicina tem um potencial tão grande de criar o diagnóstico definitivo para a AIDS. E por que elas não estabelecem? Porque o lucro que dá de poder vender os remédios é milhões e milhões e bilhões. Mas o Senhor Jesus está dizendo que ele, como rei, a sua visão não é física, nem material e financeira. Nós estamos passando por um processo, e você há de lembrar disso. Há muitos pregadores que pregam o evangelho de Deus, e eles dizem que Deus revelou para eles, revelou uma quantia que você pode dar. O reino de Deus não tem isso. Muitos dizem que você pode dar e Deus revela o que você tem no bolso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de fé, e toda vez que a Bíblia fala de fé, a Bíblia fala de algo movido pelo que você ouve, porque a fé não vem pelo que você vê, a fé vem pelo que você ouve.
E toda vez que você é movido pelo que você ouviu, não é ninguém que estipula o que você tem que dar, mas é a fé que é gerada dentro de você, que faz você sentir o toque do Espírito Santo para fazer o que você precisa fazer. Nós estamos vivendo uma época muito preocupante, onde as pessoas, elas não se preocupam mais com as outras pessoas. Eu preguei ontem aqui que as pessoas que mais ferem pessoas são as próprias pessoas. As pessoas que mais destroem pessoas são as próprias pessoas. E dentro do governo de Deus existem princípios a ser seguido. Deus não governa o território se não estipula princípios. E princípios é feito para ser seguidos e obedecidos. Quem não cumpre princípios na presença de Deus, Deus não pode cumprir a promessa dele na vida desse. Porque Deus só pode cumprir promessa para quem cumpre princípios. O que é o princípio? A Bíblia Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse, fala de todos os princípios estabelecidos. Deus fala com Adão. Deus disse para Adão: não come da árvore. Ele comeu da árvore. Ele quebrou um princípio. E Deus, para executar a ordem, para Deus manter a ordem dentro da casa, o Senhor Deus veio e disse para Adão: porque comeu daquilo que eu disse que não era para comer. Adão vai transferir a responsabilidade para a mulher, e a mulher transfere a responsabilidade para a serpente. E Deus percebe que ali é um jogo de um jogando os problemas para o outro. Deus vai dar a sentença aos três. Para a terra, Deus vai dizer: maldito é a terra por causa de Adão. Para a mulher, Deus vai dizer: tu vai sentir dor para gerar filho. Para a serpente, Deus vai dizer: tu vai se arrastejar e vai comer pó o resto da sua vida. Deus expulsa, Deus guarda o jardim, porque o lugar perfeito do Deus governar é o lugar da inocência. O lugar perfeito para o governo de Deus é o lugar da inocência. Aonde é o lugar da inocência? O lugar da inocência é quando nós voltamos ao primeiro amor. Não se importamos pela aparência de ninguém, nem pela condição aquisitiva dela, nem pelo poder aquisitivo. O que nós temos para fazer, nós vamos fazer. E o amor não tem interesse. O amor só é amor quando alguém ama, não pelo que tem, mas pelo que a pessoa é. Glória! E é muito importante quando nós vivemos o reino, quando nós caminhamos para o reino de Deus. O reino de Deus não tem interesses físicos. O maior interesse do reino de Deus é espiritual. Por exemplo, a gente está aqui e nós estamos em um território geográfico. E mesmo estando no território geográfico, Deus não é vários, Deus é único, Ele é um. Nós estamos no Suriname nesse exato momento. Existem milhares e milhares de igrejas pregando a palavra, diversos pastores pregando o mesmo texto que eu estou pregando, com raciocínios diferentes, mas é o mesmo Deus operando na vida de todos eles. Isso significa o quê? Que Deus, mesmo estando em diversas nações repartidas em várias raças e línguas, Deus no céu ainda consegue governar toda a terra e ainda dirigir os seus servos para anunciar a palavra de Deus. Glória! Isto é reino. Dentro do reino existe lei, existe princípios para ser seguido. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras e pratica. Compará-lo-ei o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, bateu as ondas contra a casa, mas ela não caiu, porque está alicerçada na rocha. A Bíblia diz, em obediência, em Deuteronômio 28, se ouvirdes a minha voz e guardarem a minha palavra, ou o meu estatuto que hoje vos ordeno, todas essas bênçãos virão e te seguirão. Salomão disse: filho meu, atenta para o conselho do teu pai e para a repreensão da tua mãe, para que viva. Oh glória! O que Deus está dizendo, que o seu governo tem princípios.
E quem cumpre esses princípios vive a vida eterna. Glória a Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga: é tempo de governo, porque o reino está entre nós. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor. É tempo de governo, aleluia. Isso é governo. Deus governa uma área e Ele estabelece princípios. Quem quebra esses princípios jamais desfrutarão da oportunidade que as bênçãos de Deus serão liberadas dentro de um reino. Amém, meus irmãos? Isso é o conceito de reino. E o que Jesus falou em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, é uma conversa que Jesus está tendo e os fariseus. Só para nós entender que os fariseus eram um grupo religiosos e eles eram declaradamente inimigos de Jesus. Eles não aceitavam a forma de Jesus governar, eles não aceitavam a forma de Jesus liderar, eles não aceitavam a forma da ministração de Jesus, e eles tentavam de todas as maneiras tirar a vida dele, porque os fariseus e os saduceus, os escribas, eles passaram a vida toda estudando. Eles conhecem sobre Abraão, a promessa que Deus fez para Abraão: de ti nascerá reis, príncipe e sacerdote. Ele conhece toda a autoridade que está escrito no Pentateuco, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles conhecem no pé da letra, eles vivem a lei com intensidade. Eles sabem cada ponto, cada vírgula, estipulam rituais dentro da lei que eles aprenderam. Só que Jesus e Deus não são duas pessoas, são uma pessoa. O próprio Jesus diz: quem olha para o Pai vê o Filho, e quem olha o Filho vê o Pai. Porque dentro do reino de Deus não existe divisões, porque quando o reino está dividido, o reino não cresce, não prospera. Então existe unidade. Quem olha o Filho vê o Pai, porque o Filho tem o mesmo caráter que o Pai. Quem olha o Filho e vê o Pai, porque o Filho tem a mesma natureza que o Pai. É muito ruim dentro de um lar que a mãe fala com o filho responde com 3 pedras na mão. É muito feio. A mãe se culpa a vida toda: onde eu errei? A mãe não sabe mais como fazer, porque o filho se tornou rebelde. A mãe põe a mão na cabeça, o pai põe a mão na cabeça, dizendo: meu Deus, onde eu errei? Você não errou. É as influências que tiraram o que você ensinou. Só que eu vou dizer uma coisa: a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele envelhecer não se desviará dele. Ele pode até responder, mas aquilo que você ensinou está cravado dentro dele. Ele pode até te responder, mas na hora o anzol de Deus traz de volta. Não tem como fugir dos princípios de Deus. Hoje nós falamos: Senhor, não aguento mais, meu filho, a minha filha. Só que Deus está dizendo para você: aguenta, porque a força não é você que gera, é Ele. Você pode porque você não consegue, mas Ele consegue. Aleluia, diga glória a Deus. Isso é muito importante. Porque o filho às vezes, a filha às vezes cresce e às vezes é influenciado por todo esse sistema. Você pode analisar hoje: a internet é boa, é ou não é? Mas ela está tirando o foco de muita gente. Tá, irmão? Aí nós olhamos para esse momento tão caótico que nós estamos vivendo, aonde nós estamos passando por guerras externas e guerra interna. A luta é aqui fora e também aqui dentro.
Mas a gente, para ser forte, para não mostrar por causa das decepções que nós tivemos, nós deixamos que o Espírito Santo nos corrija, sem ninguém perceber a dor que nós estamos passando dentro de nós. Então você entra no seu quarto de guerra, aí você dobra o joelho, ninguém sabe quantas lágrimas. Hoje eu vou orar, você dorme, você passa do horário da oração, mas quando chega pela madrugada, o Espírito Santo vai até o teu encontro, e você se desperta, e você não consegue mais dormir, e ele diz: dobra o teu joelho, porque é agora o momento de você buscar a minha presença. E você está orando, e você começa a orar, e no momento que você vai orando, você lembra do filho, e você diz: Deus abençoa meu filho, Senhor, coloca a tua mão sobre o meu filho. Você lembra da filha, lembra do neto, você lembra de todo mundo, mas você esquece de orar por você. Aí Deus está dizendo: você não orou por você, mas eu sou a tua cobertura, eu sou o teu escudo e o teu broquel eu sou. Aí você diz: eu estou orando por muita gente e não oro por mim. Não se preocupe, Deus é o teu escudo e a tua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Assim como os muros estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem. Aleluia, meu Deus. Por isso que é importante viver dentro do reino. Pode passar a prova que você estiver passando, não saia de dentro do reino, porque o reino está entre vós. Deixe Deus governar a sua vida, deixe Deus governar suas emoções, deixa Deus governar sua história, seu ministério, e você então verá o sucesso de Deus chegar ao teu encontro. Aleluia, diga glória. Eu passei a noite e a manhã, o dia estudando isso aqui, e Deus foi moldando o meu coração. E sabe quando o vulcão vai entrando em erupção, assim era a minha alma. Aleluia, Deus me dando informações, e eu crendo no que Deus estava ministrando. E eu fui orar, eu falei: Deus, primeiro ministra em mim, primeiro fale forte comigo, para que saia claro para o teu povo. Quem está entendendo isso aqui? Por isso que Jesus está tendo um diálogo. E sabe qual é a pergunta dos fariseus para Jesus? Eles percebem que Jesus está ali, e que Jesus responde sempre com sabedoria. Por que responde com sabedoria? Eu falei ontem, porque antes de Deus criar o céu e a terra, Deus criou a sabedoria. Salomão vai dizer assim, ó: antes de Deus firmar o céu, Ele me possuía. Deus possuía a sabedoria. Ela é antes da criação. A sabedoria vai se personificar em quem? Em Cristo. Cristo é a sabedoria personificada de Deus na terra. Por isso que a beleza de Cristo não é o rosto, nem o corpo. A beleza dele não é estética. Isaías vai dizer que ele não tinha beleza para que nós o desejássemos. Era homem de dores. A beleza dele não é aqui, mas é no que ele fala. Você aceitou Jesus não foi pela beleza dele, mas pela palavra que você recebeu. Aleluia. O que dá motivo para você vir para a igreja é a palavra que você ouve. Aleluia. É a palavra, é a mensagem que ele dá para o seu coração. Nós estamos aqui movidos pela palavra, porque ele deseja governar nossa vida. Deus não quer que nós saia do governo dele. Deus não quer que nenhum crente saia do seu governo. A gente já tem muito tempo servindo a Deus no templo, irmão. Talvez você ainda nem desceu as águas, e você já se julga uma pessoa fiel a Deus. Por que você sente isso? Porque o próprio ambiente faz você mudar os teus conceitos acerca da sua vida com Deus.
De certa forma, somos influenciados pelo governo de Deus. Você já viu, você diz assim: eu preciso viajar. Não, eu quero viajar. Mas você lembra e diz: eu vou orar a Deus. Se for da vontade de, eu vou. Se não for da vontade de Deus, tem umas que faz até assim, ó. Se for da vontade de Deus, vai dar tudo. Agora, se não for, vai amarrar tudo. É ou não é? Não é assim que a gente faz? Tem gente que diz assim: Deus, eu vou jejuar 3 dias. Se for da tua vontade, eu não tenho um centavo no bolso, mas se for da tua vontade, esses 3 dias só vai trazer a bênção. Aí passa 1, passa 2, aí a pessoa está doida para viajar, e o terceiro dia está chegando. Se Deus não fizer amanhã, irmão, eu vou assim mesmo. Se Deus não entregar a bênção, eu vou assim mesmo. Vai quebrar o princípio. Aí no último dia Deus vem e entrega a vitória. Aí a pessoa fez o propósito, mas vai ter em dúvida: será que é de Deus para mim ir? Ela não fez prova de Deus, porque tem dúvida ainda. Amém, irmão? Então, se você tem a certeza, é aquilo que sempre eu digo aqui, e eu vou liberar algo muito forte: se Deus te mostrou algo, é porque já é seu. Se Deus está mostrando em sonho, se Deus sonhou, você, esses dias, eu tive um sonho, dirigindo um ônibus muito grande. O ônibus era daquele de 2 andares, mas muito chique, e as poltronas eram grandes. Aí o cara dizia assim mesmo: pastor, poxa, não vai dar para mim dirigir um ônibus, você dirige o ônibus para mim? Eu falei: só se tu me der a chave e o documento do ônibus. Eu só dirijo se tiver na minha responsabilidade esse negócio. Aí o homem falou assim para mim: o pastor César, é o seguinte, então nós vamos no cartório, eu vou passar o carro, a partir de hoje o carro é seu. Aí eu falei: se me der o carro eu dirijo, porque o crente tem que tomar posse até em sonho, amém, irmão? Até em sonho. Se alguém chegar com você, te dar, eu vou te dar. Não, irmão, só se for em posse territorial. Não quero emprestado, não quero. Eu quero que Deus me dê o trem. Até não sou eu que tomei posse desse negócio. Amém, irmão? Então, se você está dizendo: poxa, eu sonho com a minha casa, você já viu ela? Ah, eu sonhei com a minha casa assim, a sala era desse jeito, o quarto, o banheiro. Então já é sua. Deus já te deu. Se Ele mostrou, é sua. Deus não vai mostrar o que é dos outros para você, Ele vai mostrar o que é seu. Por isso que é lindo viver debaixo do governo. Quando nós vivemos debaixo do governo, nós salta de alegria até sonhando. Você acorda dizendo: Deus falou comigo. Você manda mensagem para os seus amigos e diz: hoje Deus falou comigo. Você acorda e diz: Deus falou comigo. Aí alguém diz assim: mas como é que tu tem certeza? Porque eu sei quando Deus fala. Eu sei porque foi real. Eu sei que foi Deus porque foi muito real. Isso é governo. E todo governo de Deus tem princípio. Agora olha, a frase "o reino de Deus está dentro de vós", aqui é uma dupla interpretação. E eu vou tentar explicar as duas maneiras, porque existem várias traduções. E tem traduções que é assim, ó: o reino de Deus está no meio de vós. Outra diz assim, ó: e o reino de Deus está dentro de vós. E o outro diz assim: o reino de Deus está no meio de vós. Qual é o certo? É dentro ou no meio? Aí nós vamos entender por que os fariseus perguntam para Jesus de como será o teu reino. Por que eles perguntam? Porque eles fazem essa pergunta: Senhor, como será o teu reino? Aí Jesus faz a resposta para eles. Qual é a resposta que Jesus vai dar? Jesus vai dizer para eles, Jesus vai mudar os conceitos deles, a forma de eles olharem. Jesus vai quebrar a liturgia deles. E Jesus vai apresentar a graça em uma única palavra, em uma única frase. Presta atenção. Porque eles queriam saber do reino, porque todo mundo dizia que ele era rei. Quando Jesus nasceu, todo mundo gritou: nasceu o rei dos judeus. Aí dentro deles esperava o Messias. Todo fariseu esperava o Messias, mas ele esperava o Messias vitorioso, o Messias valente, o Messias montado em um cavalo, e por onde ele passava, ia devastando os territórios inimigos e estabelecendo o governo. O que os fariseus estavam esperando era um homem físico,
bonito, forte, cheio de autoridades externas, montado num cavalo com uma couraça, uma espada na bainha, e um monte de gente gritando: viva o rei! Só que agora eles estão meio perplexos. Por quê? Porque o conceito de reino que eles têm é um rei físico, um homem forte, um homem treinado, que é onde ele vai, uma multidão, uma legião de exército vai ao redor, atrás dele. E Jesus agora apresenta-se diante dele com 12 homens, tudo simples, sem coroa. Jesus sofrido, de sandália no pé. E eles param e olham e dizem: esse é rei? Desse jeito? E eles então fazem a pergunta dizendo: como será o teu reino? Jesus responde, diz: meu reino não virá de visível aparência, dizendo eis aqui ou eis acolá, porque o meu reino está dentro de vós. Quando Jesus está falando, na verdade, a tradução mais correta não é dentro de vós. Jesus estava apontando para ele. Jesus estava dizendo: o reino está entre vocês e vocês não percebem. O reino está falando com vocês, mas vocês não deixam ele governar. O reino está guiando vocês, mas vocês não querem ser guiados. Jesus estava apontando para ele. Jesus disse: quem? Lembra da mulher samaritana lá no poço de Jacó? Ela diz assim para Jesus. Jesus disse: dai-me água. Ela disse: como é que tu, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus disse: se tu pedisse, se tu soubesse quem fala contigo, tu pediria água para mim, eu te daria água viva, que dentro de você faria uma fonte de água viva, que jorraria para a vida eterna. O que Jesus está dizendo: o foco do reino de Deus não é aqui fora, é aqui dentro. Todas as vezes que Jesus salvar alguém, Ele não salvou esse alguém pela aparência, pela beleza. Não, salvou por causa do grito de socorro que a alma desse alguém clamou. Aleluia, glória a Deus. O reino de Deus, ele tem princípios para ser seguido, e Deus deseja que nós sigamos esses princípios. Por isso que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Ele estava apontando para ele. Jesus estava apontando. Por quê? Porque significa que o governo de Deus na presente era é essencialmente espiritual, não é física. O reino de Deus, tem gente que fala do reino, mas não entende o conceito dele. Tem pessoas que falam do reino de Deus, mas não entendem que o reino, ele tem princípios muito profundos. E quando nós não cumprimos esses princípios, as pessoas abrem a boca e dizem assim: eu não consigo orar mais. Por que elas dizem que não conseguem orar mais? Se a ferramenta que elas têm é a palavra de Deus. Porque elas dizem que estão frias, fracas. Por quê? Porque elas têm a ferramenta, mas elas não usam a ferramenta delas. Um soldado, quando vai para a guerra, depois de uma grande batalha, ele se assenta na beira do riacho, põe a sua espada em cima da coxa, ele tira a pedra para molar a sua ferramenta. Por quê? Porque ele não perde tempo. Depois de um confronto, ele precisa molar a sua espada. Ela está guardada, mas está molada. Está guardada, mas está afiada. Assim é o cristão que serve o rei dos reis e senhor dos senhores. Depois de uma batalha que você sofre, você tem que afiar a sua ferramenta. Depois de todo o confronto que você enfrenta, você precisa afiar a sua ferramenta. Tem gente que não consegue ler, irmão. Tem gente que tem a Bíblia, aí vê alguém vendendo Bíblia, aí diz assim: poxa, eu achei tão bonita essa Bíblia, nossa, as bordas dela, tudo bonito, compra, mas não lê. Chega alguém, traz, olha, uma Bíblia diz tudo aqui, só de ver a grossura dela, dá até preguiça, irmão. Só de ver a grossura da Bíblia, dá até preguiça. Porque a gente não gosta de amolar a ferramenta que Deus dá para nós. Sério. A gente começa um capítulo, aí a gente começa a ler, nossa, que legal, aí você marca ali. Aí depois você vai em outro livro, aí esquece aquele. A gente nunca vai concluindo o que a gente começa com Deus.
A gente sempre foge dos princípios do reino. Aí você diz: Deus me dá sabedoria. Deus, Senhor, como é que Deus vai dar sabedoria se você não interessa em buscar ela? E como é que eu busco a sabedoria? Eu já conheci pessoas que nunca foi na escola, aceitou Jesus, passou a ler a Bíblia e pregar como nunca vi. Eu já conheci pessoas que veio do interior, sofreu problema na visão, ficou cego, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nenhum tipo de letra. Aceitou Jesus, ele vê tudo, vê até mais do que a pessoa com a visão boa. Por quê? Porque o reino de Deus se responsabiliza em cuidar de quem cumpre princípios. Quando você cumpre princípios do reino, não importa a enfermidade que carrega no físico, Deus cura a sua alma, para que você veja aqui dentro mais do que aqui fora. Quem está entendendo, irmão? Por isso que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. Quando foi questionado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus haveria de vir. Aqui vale lembrar que os fariseus, em sua maioria, eles eram opositores declarados do Senhor. Mas o reino de Deus não vem de visível aparência, foi a resposta de Cristo. Diante dessa pergunta, os fariseus, sobre a vinda do reino de Deus, Jesus respondeu que o reino não vem como uma exibição externa, não vem ostentando um poder fenomenal. Jesus está dizendo aos judeus que esperavam a chegada de um reino terreno, e um reino visível, palpável, liderado por um Messias conquistador, com espada, com arco, e todo um monte de exército ao seu redor. Eles esperavam, e Jesus apresenta um reino invisível. Jesus apresenta um reino que os olhos humanos não conseguem ver. E eles vão questionar com Jesus, e Jesus vai falar o conceito do reino a eles. E Jesus vai apresentar a eles o valor que esse reino tem. E eu vou destacar 3 coisas importantes aqui. Primeiro, o reino de Deus exige que os seus súditos obedeçam restritamente à ordem que o rei estabelece. Dentro do mundo que nós vivemos, existe a Constituição. No Brasil, a Constituição. A Constituição, ela é regida com várias leis. E dentro da Constituição, rege que o poder emana de quem? Do povo. O poder emana do povo. O povo tem a voz. O povo tem um poder. Dentro da monarquia não existe constituição, não existe lei de parágrafo, não existe, porque a palavra do rei, ela é poder. A palavra que estabelece, que o rei estabelece com justiça. E a Bíblia diz que ele reina com justiça. Ele não reina com injustiça, é com justiça. Salomão disse que feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Então a nação é feliz quando ela reconhece o governo de Deus. Quando ela reconhece, só para nós lembrar, há muitos anos atrás, os governantes do Brasil quebraram um princípio com Israel. Você lembra disso? Nos 2 governos. Aí, os Estados Unidos faz um acordo com Israel, honra Israel dentro dos princípios. Israel, que é o eixo da religião, que é o eixo do universo, todos os olhos estão lá. Um país pequeno, mas tão rico de princípios e cheio da presença de Deus. Veja que todas essas pessoas dizem: eu tenho vontade de ir em Israel, eu tenho sonho de ir em Israel. Aí o Brasil faz uma aliança, reconhece Israel como um país, não é isso? Agora veja, todas as nações que não concordavam guerreiam contra as pessoas que reconheceram. Por quê? Porque ninguém quer ver Israel
sendo reconhecido como filho legítimo de um Deus que governa o céu e a terra. Por isso que o salmista diz assim, ó, orai pela paz em Israel, prosperam quem te ama, prosperarão quem te ama. Isso é o princípio. Quando você faz aliança com Deus, Deus está em aliança com você. Quando alguém olha para você, vê o governo de Deus, te conduzirá a responder de forma precisa, sem você gaguejar na hora de responder. Aleluia. E Jesus vai apresentar esses princípios. Primeiro, obedeça restritivamente. Segundo, você precisa cumprir todas as regras que o reino estabelece. Terceiro, você precisa reconhecer o seu rei como possuidor do seu território. Tudo que é seu, que você considerava seu, quando você aceita Jesus, agora é dele. Tudo é dele. Tudo que você achava que era seu, no momento que você entrega a vida a ele, agora tudo, o teu filho, tua filha, teus netos, tua casa, o teu destino, o teu presente, o teu passado, o teu futuro, agora é dele. Glória a Deus, agora pertence a ele. Maravilha, glória a Deus. E dentro disso eu vou concluir. Dentro do reino, hoje nós encontramos um movimento que desde de pequeno a gente estuda na escola, que é os 5 reinos dos seres vivos. Os 5 reinos. Quem já estudou sobre isso? Existem 5 reinos dos seres vivos. Você já ouviu isso? Diga glória a Deus. Aleluia. 5 reinos sobre os quais são classificados os seres vivos. Primeiro, olha só, o primeiro reino dos seres vivos é o reino animal. Dentro do reino animal está o homem. Esse é o primeiro reino. E esse reino tem princípios. Esse reino tem princípio, por exemplo, a serpente. A serpente não sai mordendo todo mundo, ela só morde quando ela se sente ameaçada. O ser humano, ele diz que ama, mas se trair, se machucar, se ferir, o amor vira ódio. Você percebe que o primeiro reino é o reino animal, e nós estamos inseridos dentro desse reino. O segundo reino é o reino vegetal. O reino vegetal é conhecido como plantae, onde encontra-se plantas, árvores e músculos. É muito interessante que o terceiro reino é o reino dos protistas, onde temos seres caracterizados de animais e plantas e algas. O quarto reino é o reino dos fungos, onde estão os boleres e também os cogumelos. O quinto reino que existe dentro do reino dos seres vivos é o reino dos moneras. Aqui temos seres pequenos, minúsculos, que são as bactérias, que não têm um corpo. Então, dentro destes reinos, existem leis. Agora, de todos os reinos, existe um reino que subsiste, e que todos os reinos se curvam diante do Senhor desse reino. Nós estamos aqui hoje, e nós somos súditos de um reino eterno. Nós estamos passando por um processo de uma pandemia que devastou milhares de pessoas, amigos, parentes, pastores, crentes, morreram por causa dessa pandemia. Somos sobreviventes dentro de um caos. Muitos pararam, desviaram nessa pandemia, negaram a fé, voltaram ao mundo cheio de erros. Mas o Senhor nos conservou, nos guardou, nos protegeu. E você está aqui hoje para ouvir esta palavra.
Se você errou em alguma área da sua vida nesse período, é porque você deixou de cumprir os princípios. Mas não é tarde, é hora de você voltar aos princípios, porque Deus sabe quem você é. Deus conhece você. Você pode achar que não tem perdão, mas quem somos nós para julgar as pessoas? Nós vivemos num reino, e dentro deste reino não possuímos nada. Nós não temos nada. Tudo que eu tinha agora é dele. Os filhos que foram gerados no mundo, quando nós viemos para o governo, Paulo diz que nós fomos arrebatados do governo das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amado. Você não faz mais parte das trevas. Você não faz parte mais do mundo de ódio, do mundo de rancor. Você não faz parte desse mundo. Você agora pertence ao reino, porque é tempo de governar a sua vida. Deixa Deus governar a sua vida. O seu coração não pode ser um depósito de ódio, de raiva, de rancor. Desprenda-se disso e deixa o Espírito Santo limpar você por dentro, porque enquanto você deixar Deus limpar você, o governo de Deus vai fazer você brilhar mais do que a luz do dia. Deus escolheu você. Deus escolheu você porque Ele sabe o potencial. Deus é o maior líder que existe. Todos os líderes humanos, no seu erro, Ele te descarta, te despreza. Deus ainda olha para nós e sabe o potencial. Deus é o único paciente conosco. Nós erramos, nós falhamos com Ele, mas Ele continua investindo em nós. Ele continua acreditando em nós. Ele continua falando conosco, Ele continua segurando na sua mão, Ele continua. Deus sabe que os desejos de muitos não é estar com Ele. Nós temos até afeição com Deus. Eu amo Deus, Deus é tão legal. Deus é dono de tudo que eu tenho. Por isso que as pessoas do Oriente não aceitam a Bíblia Sagrada. Por isso que a China, eles fazem de tudo para esse livro ser queimado. Sabe por quê? Porque eles não conseguem entender a Bíblia. Porque a Bíblia chama Deus de Senhor. E a palavra Senhor significa dono de tudo. E toda vez que você dobrar o joelho e falar Senhor, você está entregando o que é seu para Ele. Depois você não pode ter poder de tirar. Se você diz que Deus é Senhor, então você está decretando no mundo espiritual, e o diabo ouvindo, e o diabo sabe que a partir do momento que você chama Deus de Senhor, você não tem nada. Tudo que é seu está escondido em Deus. Tudo que é seu está escondido em Deus. Aleluia, diga glória a Deus, diga aleluia. É muito importante que o maior reino é o reino de Deus. O maior governo é o governo de Deus. O reino dos céus, a Bíblia usa essa expressão, reino dos céus e o reino de Deus. Já ouviu isso na Bíblia? Quando a Bíblia usa a expressão reino dos céus, está falando do reino físico, no reino tangível. Quando a Bíblia fala reino de Deus, está falando do reino espiritual. O reino dos céus é o reino físico. O reino de Deus é o reino espiritual. E é muito importante nós entender isso. A Bíblia vai chamar o reino dos céus. É o reino físico. Ele tem limite. Mas quando a Bíblia chama reino de Deus, não tem limite. O reino de Deus governa de uma extremidade a outra. Por isso que Deus, quando enviou Jesus como homem simples. Sabe por quê? Porque o reino que Ele vai estabelecer é espiritual. E como é que esse reino estabelece? O reino é assim, ó, Jesus está sozinho, nasceu como criança, cresceu como criança, adolescente, pré-adolescente, jovem. Com 30 anos, Jesus se revela. 30 anos da vida de Jesus, Ele se preparou, fisicamente, espiritualmente, entendendo que o reino de Deus tem que ser levado aos homens. Mas como é que os homens vão receber um reino invisível?
Jesus tinha que saber como ele ia colocar o reino. Então Deus está agora com o filho, dando a orientação para o filho de como o filho tem que implantar o reino. Jesus se apresenta e chama 12 homens. Como ele chama esses homens? Como ele chama esses homens? Homens simples, leigo. E Jesus chama esses homens e prepara eles. Num período de 3 anos. Jesus senta com eles, Jesus discipula eles, Jesus suporta eles. Conhecendo a fraqueza de Judas, Jesus continuou honrando até o final. De Pedro até o final. E Jesus sempre dizia: eu vou ser tirado de vós. Alguém diz assim: não, o Senhor não vai ser. Se alguém tocar no Senhor, tem que tocar em mim. Aí Jesus dizia: se eu puder, se eu quisesse, eu pedia ao Pai, e Ele mandava muitas legiões para devorar, para destruir tudo. Porque o meu reino não é daqui, por isso que vocês tentam tirar minha vida. Porque o meu reino é invisível, é espiritual. E como era que ele ia colocar o reino nos homens? Quando ele chama Pedro e diz assim, ó, Jesus estava na beira de um fogo. Jesus tirava um pedaço de pão, um pedaço de peixe com pão, e comia e dizia: Pedro, tu me ama? Aí Pedro do outro lado dizia: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Aí ele dizia: eu te amo. Pedro, tu me ama de verdade? Aí Pedro olhou e disse: Senhor, tu sabe todas as coisas. Por que Jesus repete 3 vezes? Porque Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, hoje o meu reino vai nascer dentro de você. Como é que o reino nasce? Quando o homem reconhece o senhorio de Deus. Quando você reconhece Jesus como Senhor, o reino automaticamente é gerado dentro de você. O reino nasce. E olha, a sua maior guerra não é contra o diabo, é contra você. O seu pior inimigo não é Satanás, é você. Porque você vai lutar contra os seus próprios prazeres para honrar Ele. Você vai abrir mão de tudo que você gostava para honrar o nome dEle. Você não gostava de ficar em casa, agora você vai ficar em casa e você vai dizer: não estou me entendendo. Aí você está dizendo: eu estou abrindo. Foi ter conhecido o governo de Deus. Com a dor, com a tristeza, nós fizemos uma aliança com Ele. Como o homem vai casar, quando o homem está diante de um juiz de paz, que ouve da boca do juiz dizendo: tu prometes ser fiel a ela na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Aí ela diz toda alegre e feliz: sim, prometo. Ela faz a mesma pergunta para a pessoa oposta, e naquele momento que os dois decidem, é feita uma aliança. Hoje estamos diante de um grande governo, e a voz que nós estamos ouvindo é: tu prometes ser fiel a mim na saúde, na doença, na tua riqueza, na tua pobreza, até que a morte separe. E você toda alegre diz: sim, prometo. Aí Deus faz uma aliança, e a aliança é o símbolo da eternidade, não tem começo e não tem fim. Por isso que a aliança não está do lado direito, a aliança está do lado esquerdo, do lado do coração, porque a aliança que Deus fez com você é de coração, de coração. Deus não fez uma aliança com você com a mão direita, mas com a esquerda. Porque a aliança, depois de compromisso, esperava um reino aqui, ó. Mas desde o livro de Gênesis, o reino que Deus estava preparando era o coração. Olha aqui para mim, irmão, de verdade, você sabe o que significa a palavra Éden? Nos 21 dias aqui, eu ministrei isso aqui nos 21 dias no santuário. Éden e jardim. Quando Deus fez Adão, eu vou terminar para nós orar, irmão. Deus fez Adão no Éden. O Éden era a parte geográfica. Aonde Deus fez Adão? No Éden. Porque Deus fez ele do pó da terra. Deus tinha que fazer Adão do Éden.
Por isso que a Bíblia chama ele Adão do Éden. Amém? Jardim do Éden. Não é o Éden do jardim. Olha só, é jardim do Éden. Por quê? Porque o jardim tem que ter o Éden. O Éden gera o... Só que dentro do reino de Deus, Deus gerou o jardim, depois o Éden. Aí Deus pega o homem, forma o homem no Éden. Deus forma o homem no Éden. Aí Deus sopra o ar dentro do homem. O homem passa a ser alma vivente. Aí Deus olha para o jardim e diz: homem, vou te colocar dentro do meu jardim. A palavra Éden no original significa terra de delícias. A palavra jardim no hebraico significa coração. Olha como Deus revela o reino. Deus faz Adão no Éden, na terra de delícias, pega o homem que gerou e traz para onde? Para o seu coração. É aliança. Isso é aliança. Porque a aliança tem que estar ligada aonde? No coração. Aí eu pergunto: você tem uma aliança com Deus? Tem? Então nunca mais diga que você é fraca. Nunca mais diga que você não consegue orar. Porque você está no coração de Deus. Aleluia. Você é a força. Arábia. Fica de pé comigo que eu vou orar com você agora. Aleluia. Deus gerou você. Deus constituiu você. Aleluia. Deus conhece você. Levante as tuas mãos assim, ó. Aleluia. Eu quero ver você fechar os olhos, porque nós vamos clamar agora. Aqueles que estavam fracos fisicamente, Paulo disse: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior dentro dele se renovará. Deus vai renovar você dentro da sua alma dele. Aleluia. Fecha os olhos e vai orando. Vai buscando a presença de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós levantamos a nossa voz em oração. Não existe um outro melhor do que o Senhor. Não existe a glória, não existe a graça mais importante do que o Senhor. Tudo que nós considerava nosso agora é teu. Os nossos filhos é teu. A nossa casa é sua. Oh, louvado seja o teu nome. Eu peço ao Senhor esta noite humildemente, Senhor, não olhe para os nossos erros, não olhe para as nossas falhas que são diversas, mas olhe para dentro do nosso coração e veja o quanto a gente está desejoso em buscar a tua presença. Deus, o Senhor é mais importante do que o ouro e a prata. Eu sei que nós precisamos comer, se alimentar, pagar nossas dívidas. O Senhor sabe tudo isso. Quando Jesus disse: olhai para as aves do céu, que não planta, não colhe, e nem tampouco ajunta em celeiro, o vosso Pai não deixou faltar para ela. Não vale mais vós do que esses pássaros, ó filho do homem. Nós estamos preciosos para o Senhor. O Senhor Deus diz que a nossa alma é preciosa para Deus. Deus tem prazer da morte de um fiel, porque o fiel morreu crendo, morreu acreditando, morreu confiando. Muitos perderam a vida dentro desta pandemia. Muitos estão internados. Muitos disseram que não tem jeito, não tem mais saída. Muitos disseram que era um apocalipse. Muitos disseram que era o fim do mundo. Mas nós, como a igreja, estamos entendendo hoje que é apenas o início de uma nova era, de um novo tempo. O diabo estava tentando apagar a igreja, fechou a porta da igreja, mas não fechou a alma de um crente. O diabo pode até usar os governantes para tentar barrar a igreja na terra, mas a igreja não é comprada com homem, nem com dólar, nem com euro. A igreja é comprada com o sangue do Cordeiro. Eu quero levantar a minha voz de forma profética. O Suriname vai ser impactado, porque ainda tem crente que tem aliança com o reino, ainda tem crente que está debaixo de um governo. O Senhor te escolheu, o Senhor te escolheu. Seja renovado aí agora, seja renovado aí agora. Orabai andei vassai, alabande cobra cheia, chai e faço de me candará.
Comece a adorar a Deus. Deixa Deus encher a tua alma. Deixa Deus encher você de dentro para fora. O maior privilégio que você tem é de estar aqui e agora, recebendo a unção, recebendo a autoridade, recebendo poder, recebendo graça, a libertação. Seja cheio agora, seja cheio agora. Receba no nome de Jesus. Oh glória. Aproveite e põe para fora todas as mágoas, põe para fora todo rancor, toda a ira. Você é escolhida de Deus, irmã. Deus escolheu você, irmão. Adore, adore, adore a Deus, adore a Deus. Oraia da Gassúria. Deus tem coisas grandes para fazer aqui. Deus tem coisa grande para te entregar aí. Só quem está ligado com o reino de Deus aí, vai descer uma glória que agora, vai descer uma unção poderosa que agora, quem tiver ligado vai receber. Quem tiver ligado vai receber. Vai receber, vai receber, vai receber. Vai descer uma unção aí, ó. Vai descer uma unção. Receba autoridade. Deus não quer que você pare. Deus não quer que você pare. Receba, 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 receba agora, receba agora. Glória a Deus, oh glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, oh glória, oh glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Rabai, Uribicandarai, chegou o governo. É tempo de governo, é tempo de governo. Deixa Deus governar, deixa Deus governar, deixa Deus vai governar. Ai, olha aí, tem gente recebendo, tem gente recebendo aí, ó. Olha aí, ó. A glória vai descer com força, a glória vai descer com muita força, a glória vai descer com muita força. Receba de Deus, receba de Deus. Aleluia, aleluia, glória. Adore a Deus, adore a Deus. Está doendo, mas adore. Você está sentindo dor, mas adore. Está com vontade de parar, mas adore. Aleluia, não deixe o inimigo vencer você. Vença o seu inimigo. Vença agora o seu passado. Vença agora toda a frustração. Adore, 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 adore a Deus. Quantas feridas causaram em você? Quantas pessoas te feriram? Quantos amigos você perdeu? Quantas vezes o inimigo tenta te acusar? Você diz que não está preparada. Você diz que não está preparado. Mas o Senhor Deus está dizendo: eu governo a sua história, eu governo a sua vida. Deixa Deus entrar, deixa Deus entrar. Deixa o Rei dos Reis entrar. Deixa Deus entrar. Deixa o Espírito Santo entrar. Deixa o Espírito Santo. Aleluia, oh, glória. Em Romanos capítulo 14 versículo 17, Paulo vai dizer que o reino de Deus não é o que nós pensamos. O reino de Deus não é o que você pensa, mas o reino de Deus é o que o rei exige. Aleluia. Todo reino é composto de um rei, um brasão, uma língua, um exército, uma bandeira, um grito de guerra, um hino que expressa a sua história. Este povo tem um perfil do rei, tem um caráter do rei, tem a obediência estabelecida e restrita para o rei. Aleluia. Nós estamos debaixo de um governo missionário alheia. O mundo não entende, mas Deus está trazendo o reino, porque nós vamos impactar essa nação com poder e com autoridade do rei. Aleluia, glória, glória, aleluia. Diácono William, o Senhor deseja governar tudo. Rabanda calaba de vassúria, rabanda calabandagai, lamanda. Deus colocou a ferramenta. Repare todas as brechas.
porque Deus vai exaltar como nunca exaltou. Ramanda Calabaxaia, Urimicandarábia. Tem coisa de Deus chegando para a tua vida, irmã. Tem coisa de Deus chegando para a tua vida, irmão. Fecha a tua mão e receba, porque Deus está entregando algo muito forte hoje. Ai, candarraçu de bidicobondobria. Deus tem vitória. Eu vejo uma muralha caindo por terra hoje, irmão. Faz assim, acabou. Assim, olha. Eu vejo uma muralha caindo por terra. Eu não ia falar não, mas eu vejo uma muralha muito alta. Eu vi essa muralha caindo e você passando. Da bagaça, sério. Deus disse que muitas flechas vieram ao teu encontro para te ferir. Mas sabe o que é que Deus está me mostrando aqui, irmã? Deus está me mostrando um círculo de fogo ao seu redor. E ó, o fogo vai fazendo isso aqui, ó. E quem está fora não vê você dentro. Não sei por que eu estou falando isso, mas Deus está dizendo: te prepara, porque tem livramento de Deus chegando e tem vitória de Deus para bater na tua porta. Aleluia. Você vai contemplar uma grande resposta de Deus para a sua vida. Ninguém entende o que Deus tem para fazer, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo e você vai tomar posse disso. Diga glória. Diga glória a Deus. Levante as tuas mãos ao céu, levante. Diga: Senhor Jesus, eu tomo posse desta palavra. Tudo que eu considerava meu, agora é teu. Nada eu tenho. Tudo que era meu, eu entrego aos cuidados de Deus, porque eu pertenço a um reino e eu estou pronto a cumprir princípios para que as promessas se cumpram na minha vida. Quem está pronto, aplauda o Senhor. Só quem está pronto, aplauda bem forte o Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia.